A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, graças a Deus por estarmos aqui, né, em mais uma oportunidade de compartilharmos, né, da palavra de Deus, mais uma oportunidade de compartilharmos desta lição. Hoje nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2025. Estamos, irmãos, praticamente no final do ano, né? Como o tempo está passando rápido. É a volta de Jesus. Costumo dizer isso. E o Senhor, nesse trimestre, nos presenteou com um tema tão maravilhoso, né? É um trimestre temático também. E nós estamos com o tema Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. É uma das matérias, irmãos, fundamentais na palavra de Deus, que é a antropologia bíblica. A antropologia bíblica é a teologia que estuda a natureza, a origem, o propósito e destino do ser humano de acordo com a palavra de Deus. Então é isto que nós vamos estudar nesse trimestre. O Senhor, que está dos altos céus, ele sabe a necessidade da sua igreja. Então, nesse trimestre, o Senhor vai fazer-nos olharmos para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, para que tenhamos, irmãos, mais cuidado, né? Eu sempre digo que eu tenho muito cuidado com a minha alma. E ao longo da minha vida, da minha trajetória, em algumas coisas que aconteceram comigo durante a minha caminhada, eu observei a minha alma e eu tive que abandonar algumas coisas, até mesmo dentro da casa do Senhor, por causa da minha alma. Porque a única pessoa que pode cuidar da minha alma sou eu. Claro, com a ajuda de Deus, mas Deus também não vai fazer nada na minha e na sua vida se nós não abrirmos a porta do coração para que Ele o faça. Não é isso, irmãos? E eu estou muito feliz com esse tema, porque o Senhor vai nos ensinar a cuidarmos dessas partes que nós temos, né? Nós somos um ser tricotômico, então nós somos divididos em três partes, e o Senhor vai nos ensinar a cuidar, né, dessas três partes, que são três partes distintas, mas conectadas uma com a outra, né? Glória a Deus. O comentarista desse trimestre, como diz a lição, aqui é o professor comentarista, é o pastor Silas Queiroz. Ele é pastor da igreja de Ji-Paraná, em Rondônia. Glória a Jesus. Que Deus e Cristo nos abençoe em todo esse trimestre, né? Eu quero pedir aos irmãos que compartilhem deste vídeo, desta aula, comentem, curtam, ative o sininho, se inscreva, aqueles que não são inscritos, né, irmãos? Para ajudar o nosso canal a manter-se aqui na plataforma. O YouTube entende que quando vocês curtem, vocês comentam, vocês ativam o sininho e vocês compartilham, eles entendem o que é um material que é relevante para quem está assistindo, que deve se permanecer na plataforma. Então, eu quero pedir essa ajuda a vocês, que ajudem o meu canal para a glória de Deus. Amém? Ler a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 ao 28. Depois nós vamos para o capítulo 2, versículos 7. Depois o versículo 18. E depois do 21 ao 23, que diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar.
E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Nós vamos estudar, irmãos, sobre o ser humano, né? O ser humano, ele é a coroa da criação. Está aqui em Salmos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9, e esse texto também está na nossa lição. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, né? Você vê aqui o salmista falando, né, da glória e da dignidade de Deus, e ele dizer que ele, quando olha para a lua e para as estrelas, né, e para toda a natureza, que é tudo tão belo, tão perfeito, né? E a gente sabe que cada uma dessas coisas que Deus criou, Deus fez com perfeição, e ele diz: quem é o homem para que tu o visite? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Então estava ali o salmista falando com o Senhor, declarando ao Senhor a maravilha que ele entendia da posição que Deus havia colocado o homem, porque Deus, irmãos, colocou o homem em uma posição excelente. Por que eu digo isso? Porque o ser humano, irmãos, ele é visto como uma criatura única, né? Ele é feito à imagem e semelhança de Deus, é dotado de corpo, alma e espírito, e tem um propósito, né? Qual é o propósito do ser humano? Ele é ser representante de Deus no mundo. E Deus colocou o homem com esse propósito de o representá-lo e dominar toda a natureza feita por Deus. Nesse trimestre, irmãos, nós vamos estudar o homem, né? Um ser tão singular, criado por Deus, para a gente compreender à luz da Bíblia, né, essa singularidade do homem. Por que o homem é um ser singular, irmãos? Porque ele é material e imaterial ao mesmo tempo. E Deus fez isso unicamente conosco, né? Os seres humanos. Vamos ler os tópicos. Primeiro tópico: a tricotomia humana. Primeiro subtópico: doutrina e teologia. Segundo subtópico: a tríplice natureza. Terceiro subtópico: físico e espiritual. Segundo tópico: a distinção entre a alma e o espírito. Primeiro subtópico: a alma. E o segundo subtópico: o espírito. Terceiro tópico: a interação das três dimensões. Primeiro subtópico: corpo, afetos e somatização. E o segundo tópico: equilíbrio e saúde. Hoje, irmãos, nós vamos estudar a lição de número 1, que tem o tema o homem, corpo, alma e espírito. E eu já quero dizer para os irmãos que essa aula é uma aula introdutória. E essa aula, irmãos, ela vai trazendo os três, né, juntos, mas a gente não pode se aprofundar em nenhum dos três. Por quê? Deixa eu ler aqui para os irmãos. No sumário, né? Nós temos hoje a aula introdutória, mas nós vamos ter 3 aulas falando sobre o corpo. Depois nós vamos ter 5 aulas falando da alma. Depois nós vamos ter 3 aulas falando do espírito. E depois a gente vai ter a última aula, que será uma aula de conclusão. Por isso, irmãos, na aula de número 1, que é a aula de hoje, que vai falar o homem, o corpo, alma e espírito, a gente não vai poder se aprofundar em nenhum deles. Então, nós vamos fazer tipo uma visão panorâmica do assunto, porque se a gente for se aprofundar, né? Se eu for me aprofundar no corpo, na alma e no espírito hoje, aí vai ficar ruim para as outras aulas. Mas, com a ajuda de Deus, a gente vai conseguir fazer uma visão panorâmica, né? Nessa aula de hoje.
E a tricotomia humana, irmãos. A tricotomia humana, que é o primeiro tópico, vem falando sobre a doutrina e teologia, que diz assim: a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura. Observe que nesse primeiro subtópico tem aqui vários textos bíblicos, e os irmãos leiam. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência. Considerando o período anterior à queda, quer dizer, o homem antes da queda, antes do pecado, o homem no momento do pecado original, né? E as consequências que esse pecado trouxe, e o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde a intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem, de onde veio e para onde vai? Olha que maravilha, né? O que nos espera esse trimestre que será tão maravilhoso. Um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína e sadia e equilibrada na vida do ser humano. Aí, o segundo subtópico vai falar a tríplice natureza, que vai dizer o termo tricotomia, né, para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e espírito. E também vai falar que o próprio Jesus, ele foi plenamente homem, como plenamente Deus, e Jesus também tinha uma tríplice constituição, né? Corpo, alma e espírito. As partes material e imaterial do ser humano é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. Deus, irmãos, criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, colocando o homem, irmãos, como um elo entre a natureza e ele, né? E nós vamos aprender nesse trimestre o que a palavra de Deus fala de nós mesmos, né? E é tão importante isso, irmãos, porque quando alguém passa aquela fase da vida de quem sou eu, o que eu estou fazendo no mundo, é importante a pessoa entender o que a palavra de Deus diz sobre ela, porque a depender do momento crítico que estejamos passando, que você esteja passando, você não é produto de você mesmo, do que você acha que você é. Você também não é produto do que os outros dizem que você é. Mas você é produto daquilo que a palavra de Deus diz que você é. Então, esse trimestre, irmãos, nós vamos ouvir a voz de Deus através desse trimestre, na sua palavra. O que é que o Senhor fala sobre nós? E é isso que nós vamos guardar no nosso coração. É as orientações que o Senhor vai nos trazer para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Deus, irmãos, nesse trimestre vai direcionar a vida de muitos que está no caminho, mas perdido dentro dele. Mas o Senhor vai te trazer, né, para o caminho. Deus vai te trazer de volta ao caminho, mesmo que você esteja perdido nele, porque ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Então eu quero chamar a tua atenção para você entender que a palavra de Deus nesse trimestre vai falar sobre você, vai falar sobre nós. E a gente tem que estar com os ouvidos bem atentos. Eu quero ler os versículos 26 e 27 da nossa lição, que vai falar, né, do momento da criação, que diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, né? Então, o Senhor, irmãos, deu esse propósito ao homem, criou com este propósito de dominar aquilo que Deus havia feito, colocou o homem como a coroa da natureza, deu a ele trabalho, né? Domine aí a natureza. E tem crente, irmãos, que diz assim: o Senhor disse a mim que não é para eu trabalhar. Olha, irmãos, quando o crente diz essas coisas assim, eu não gosto de descabrir a pessoa na hora não, mas eu fico orando, pedindo a Deus que Deus se revele, né, para essa pessoa, porque em nenhum momento da Bíblia você não vê Deus dizendo assim: pare de trabalhar, não trabalhe. Pelo contrário,
O homem aqui, neste momento, ele não estava em pecado e Deus já delegou para ele trabalho. Então, Deus quer que o homem trabalhe, né? E esse trabalho que o Senhor deu a Adão foi para ele cuidar da natureza e ele ser o elo entre a natureza e o Senhor. Então, eles dois juntos trabalharem cuidando da natureza que o Senhor havia feito. O segundo subtópico vai falar sobre a tríplice natureza do homem. Ele vai falar sobre a tricotomia, porque nós somos um ser tricotômico. Isso é uma coisa, irmãos, maravilhosa, porque quando você vai observar, a gente aprende pela palavra de Deus que o nosso Deus, ele é um Deus trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como nós lemos, né, o texto bíblico de Gênesis que vai falar, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e logo o homem foi feito um ser tricotômico. O que é isso, irmãos? É porque o ser humano foi feito em 3 partes distintas, mas elas são distintas e conectadas ao mesmo tempo. E essa base, irmãos, tem em toda a Bíblia. Eu vou ler 2 textos, mas a nossa lição, ela vem trazendo 7 textos como base, trazendo a tricotomia humana. Então, os irmãos leiam a lição, mas eu vou trazer para os irmãos o mais conhecido, né? Aqui é o 1 Tessalonicenses 5:23, que diz a palavra do Senhor: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É interessante, irmãos, que é bom quando você lê o texto, esse texto, você observe que o espírito falado aqui está com letra minúscula, porque nós vamos falar do espírito humano. Nós não vamos falar do Espírito Santo de Deus, é do espírito humano. E ele vai dizer: conserve, né, em tudo que deve ser conservado o espírito, a alma e o corpo. Glória a Jesus por isso, né? Então, nós é quem devemos conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O texto aqui em Efésios, observe que ele vai falando o espírito, a alma e o corpo sejam conservados, né? E na capa da lição nós encontramos corpo, alma e espírito. Por quê, irmãos? Porque quando Deus criou o homem, primeiro ele fez o corpo, depois ele colocou lá no homem, ele soprou, né, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, e ali o homem recebe o espírito e a alma. Então, é por isso que no texto bíblico nós encontramos espírito, alma e corpo, porque ali já está se falando do novo nascimento, né, que começa de dentro para fora, mas a capa da lição está falando do momento da criação, que foi a partir do corpo. Glória a Deus por isso. É bom a gente explicar, porque às vezes a gente fica pensando qual é a forma correta de falar. É corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo? Então, a diferença é essa, né? Que lá no texto já está falando do homem nascido de novo, então começa de dentro para fora. Então, é espírito, alma e corpo, mas a lição está, na capa está tratando do momento da criação do homem, que é corpo, alma e espírito, né? Também quero ler com os irmãos Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 12. Também uma palavra muito conhecida, né, da igreja, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Olha aqui que a gente consegue ver nesse texto corpo, alma e espírito, né? É dando base de que o ser humano, ele é um ser tricotômico, irmão. O ser humano, ele é visto como uma criatura única, feita à imagem e semelhança de Deus, dotado de corpo, alma e espírito, e com o propósito de ser o representante de Deus no mundo, né? Então foi isso que o Senhor, ele fez conosco. Há teólogos, irmãos, que defendem a dicotomia. Por quê? Porque eles entendem que o ser humano, ele é feito corpo e a alma e o espírito é uma coisa só, né? Mas a gente vai vendo ao texto bíblico, como eu já disse aos irmãos, a nossa lição está recheada de textos para dar base à tricotomia, né? E é só os irmãos estudarem que os irmãos vão ver que
Nós que somos assembleanos, nós defendemos a tricotomia e está totalmente embasado na palavra de Deus. E a lição, irmãos, também vem pontuando algo muito importante, né? Ele vem falando que Jesus, né, que foi plenamente homem, mas também plenamente Deus. Jesus é o homem perfeito, mas ele teve corpo, alma e espírito. Observe que ele vem trazendo aqui 3 textos na lição, mas aqui em Lucas 23:46 é quando Jesus diz assim, entrega o espírito dele, né? Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. É mostrando que ele, como ser humano, completamente, ele também tinha essas 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. E ele também traz aqui Lucas 24:39, que eu achei muito interessante aqui na lição, que é naquele momento que Jesus aparece ressuscitado para os discípulos e todos se assustam. Ele, para provar que está num corpo, mas ali um corpo glorificado, né? Ele vai e come junto com os discípulos, para provar a eles que ele está em corpo. Então, Jesus, irmãos, ele era 100% Deus e 100% homem. Como homem, também ele era um ser tricotômico, né? Aqui vem dizendo, as partes material e imaterial é explicitamente apresentada no ato de formação do homem, né? Glória a Jesus por isto. O terceiro subtópico vai falando físico e espiritual. E aqui diz o elemento físico, que é o pó da terra, com o elemento espiritual, que é o sopro divino, que é o espírito, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais, como eu já falei, né? Que o ser humano, ele é uma criatura única. Ele é diferenciado dos anjos e também ele é diferenciado dos animais. Aqui vem dizendo, os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. A gente sabe, né, que está lá em Hebreus, no capítulo 1, 13 e 14, que os anjos são espíritos ministradores que estão para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas eles não têm corpo físico. E os animais não possuem a parte material que há no homem, que é o espírito, né? A alma e o espírito. A alma do animal, que é a sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis, alusivo ao homem, é Shauim, que é um plural, né? Que vai falando de fôlego das vidas, que o texto sagrado está aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano, né? Então, Deus, irmãos, formou o homem do pó da terra, né? Então, Deus fez primeiro a parte material do homem, criou ele diferente das demais criaturas e criou o homem, irmãos, com o propósito de fazer esse elo entre a natureza e ele, né? Os anjos, eles não têm corpo material, como já falei, mas eles são espírito, né? Eles estão em uma outra dimensão, irmãos, totalmente diferente da nossa. Vamos ler Salmos 103, 19 e 20. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens, eles obedecem a sua palavra. Né? Então, os anjos, irmãos, eles estão na dimensão espiritual, eles estão na eternidade com Deus, né? Então, eles são seres espirituais. Glória a Deus. Como está escrito em Hebreus, capítulo 1 e o versículo 14, os irmãos leiam, né? E é porque o homem, irmãos, tem um corpo e que ele vai administrar a terra, porque o propósito de Deus criar o homem foi para administrar a terra e a sua criação. Observe que tudo na natureza tem um corpo. A árvore tem o seu corpo, os animais têm o seu corpo, mas são diferentes do homem. O homem foi feito de forma especial e foi feito para dominar sobre a criação e para governar tudo aquilo que Deus havia feito. Então, o nosso Deus, ele colocou um propósito. Então, eu quero lhe dizer que Deus, ele tem um propósito na sua vida e talvez nesse dia você
pode ter amanhecido achando que a sua vida não tem sentido. Mas eu quero lhe convidar a você olhar para a palavra de Deus e compreender que Deus tem um objetivo para a sua vida e você precisa estar ligado com Deus, em comunhão com Deus, conectado com Deus, para você compreender tanto o seu valor como o seu propósito, porque você tem valor para o Senhor. E é isso, irmãos, que nós precisamos ter cuidado. Nós temos que cuidar do nosso corpo em todas as formas. A gente não vai se aprofundar muito nisso, porque nós vamos ter 3 lições falando do corpo. Nós vamos ter 5 falando da alma. E mais 3 falando do espírito. Então, a gente não dá para se prolongar tanto nessa aula sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito, porque nós vamos tratar disso em outras aulas. Mas já quero lhe dizer, cuide do seu corpo. Porque essa é uma tarefa nossa. Segundo tópico, irmãos, vem falando sobre a distinção, né, entre alma e espírito. O primeiro subtópico fala da alma. E ele vai dizer aqui que a alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Que é isso, polissêmica? Que ela tem muitos sentidos, né? E o primeiro sentido é ser vivo. Glória a Deus. Você está vivo aí, né? Então, seja vivo, né? Ser vivo. Glória a Deus. E também vai falando aqui que também significa simplesmente vida, quando se refere aos animais, né? Então, a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, sentimento e vontade. Olha aqui, irmãos, o que é a alma, né? Razão, sentimento e vontade. Atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os seus semelhantes. O homem, ou o ser humano, que é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, né? Então, a alma, irmãos, é a nossa individualidade. Por que ela é a nossa individualidade? Porque eu não gosto como vocês gostam, eu não sinto como vocês sentem. Cada ser humano sente e gosta diferente. Cada ser humano tem um modo de razão também diferente. Irmãos, o que nos faz diferentes um dos outros é a nossa alma, porque o corpo, ele é igual para todos. Então, todas as mulheres têm a mesma estrutura física e todos os homens têm a mesma estrutura física. Então, o que vai diferenciar um do outro aqui é justamente a nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma é o centro de volição, irmãos. Quando eu era pequena, aí, às vezes, eu me sentava na calçada com meus irmãos, e eu tinha um dos meus irmãos que gostava de tirar umas brincadeiras bem chatas, e ele dizia, eu vi uma alma. Né? E quando a gente era criança, principalmente quem não nasceu em berço evangélico, como eu e muitos, já ouviu falar, né, dessa história que vê uma recha, vê uma coisa passando, diz que é uma alma. Mas, na verdade, a alma, ela é a sede de evolução do homem. É onde nós temos a razão, os sentimentos e a vontade. Na verdade, é a nossa personalidade. Né? Então, na nossa personalidade, no centro de evolução, que é a nossa alma, nós temos a razão. E a razão, irmãos, fala do raciocínio, do intelecto, né? Dos nossos pensamentos, que cada um tem o seu individual, né? Eu não tenho como pensar igual a outra pessoa. A gente diverge muito nos pensamentos, na inteligência, né? Também as pessoas divergem um dos outros, no raciocínio, divergem um dos outros. Na alma, nós também temos os sentimentos, né? As nossas emoções, os nossos desejos, aquilo que a gente sente vontade de ser e vontade de fazer, está na nossa alma. Isso também é diferente de um ser humano para outro. Os sonhos, meus sonhos e desejos e anseios não é como os seus. E os seus não são como de outras pessoas. Então, os nossos sentimentos também são diferentes. A nossa sensibilidade também difere de um para o outro. As nossas vontades, os nossos desejos, sejam bons ou sejam ruins, irmãos, diferem um dos outros. Então, o homem, ele é o único ser, a única pessoa que tem essa capacidade. Capacidade de pensar, capacidade de escolher, capacidade de fazer, né? O poder de fazer
o que quer. Quem tem realmente é o ser humano. Deus, ele nos fez assim, dessa forma especial. Mas o nosso corpo, irmão, a nossa alma e o nosso espírito, ele deve cumprir a vontade de Deus, né? E a gente deve estar bem ligados sobre esse propósito de Deus em nossas vidas. Aqui também no subtópico vai falando sobre o espírito, que vai dizer o espírito do homem, que nós estamos falando do espírito do homem. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele, do nosso espírito, que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos, junto com a alma, e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano, é o homem interior. O homem exterior, quando você vê Paulo falando sobre o homem exterior, é o corpo, e o homem interior é a alma e o espírito. Isso aqui, irmãos, é tão importante porque o nosso corpo, ele vai fazer, ele vai executar aquilo que está em nossa alma e espírito, né? Então, Deus, ele sopra o espírito no homem, que é o fôlego de vida, como nós lemos, né? E o espírito é que faz a ligação entre Deus e o homem, porque Deus, irmãos, como a Bíblia nos ensina, Deus, ele é espírito. E como Deus é espírito, também ele fez o ser tricotômico, que ele tem espírito, alma e corpo. Então, nós só conseguimos nos relacionar com Deus por causa do nosso espírito, entender a vontade de Deus, ser dirigido por Deus, ser orientado por Deus, nós conseguimos por causa do nosso espírito. E Paulo vai dizer lá em Romanos, né, que o Espírito Santo, né, fala para o nosso espírito, confirma para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, essa orientação espiritual que nós recebemos de Deus, de sermos guiados pelo Senhor em toda a nossa trajetória de vida, nós só o conseguimos porque nós temos o Espírito que foi o Senhor. Quem nos deu esse Espírito para podermos termos essa comunhão com Ele diária, ter essa comunhão com Ele constante. Você vê que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles tinham essa comunhão com Deus diária, mas quando eles pecaram, essa comunhão foi cortada. E aí eles não puderam mais falar com Deus todos os dias. A nossa fé, irmãos, ela é desenvolvida pelo Espírito. É pelo Espírito, irmão, também que nós temos a consciência, no Espírito que nós temos a consciência do certo e do errado. E é em Espírito que nós adoramos ao Senhor, né? Por isso que Jesus disse àquela mulher samaritana que a partir daquele momento não se adoraria nem no templo e nem lá no templo que foi feito em Samaria, mas que seria em espírito e em verdade, porque os tais o Senhor estava procurando. Então, Deus estava abrindo o caminho para trazer ao ser humano um entendimento que é através do nosso espírito. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que nós passamos a ter comunhão com Deus e adorá-lo em espírito. Então, o Espírito, irmãos, ele faz essa comunhão. É no Espírito que nós temos esse relacionamento com Deus. Deus, irmãos, criou o homem com o propósito, né, de manifestar o seu nome e a sua glória aqui na terra. No auxílio bíblico aqui da lição, vem dizendo 2 pontos importantes. Primeiro, juntamente com o espírito humano, a alma continuará a viver quando a pessoa morrer fisicamente. Isso aqui é de suma importância. A gente nem vai poder se aprofundar muito, como eu já disse, porque vão vir outras lições, mas, irmãos, a alma e o espírito vão estar lá intactos na eternidade, porque a gente vai prestar conta de tudo que nós fizemos por meio do corpo. Como eu já disse, né? Corpo e alma e espírito são 3 partes distintas, mas conectadas. Uma está vivendo por conta da outra. O outro ponto, o corpo pode ser brevemente definido como o elemento físico e material de um indivíduo que retorna ao pó quando este morre. Então, a gente sabe que quando alguém morre, o seu corpo físico ele é desfeito, né? Tanto é que você enterra hoje, se você for daqui a 2, 3 anos, você só vai encontrar lá a carcaça, se demorar mais, só vai encontrar pó. Só quem fica lá intacto é os cabelos, né? E eu vou dizer aos irmãos por quê. Meu Deus.
Mas escola bíblica é isso, né? Ensinamento. Cabelo, irmão, são células mortas. Todo o nosso corpo é célula viva e o cabelo é célula morta. É por isso que quando a gente chapeia o cabelo, não sente dor. Por quê? Porque a chapinha está muito quente, mas ela está indo numa célula morta. E é por isso que quando o corpo físico morre, o cabelo não morre, fica lá, porque ele já é morto. Eu fui dizer isso à minha filha um certo dia, ela disse, manhã, deixa de coisa. Eu disse, mulher, vai estudar isso? Quando ela foi estudar, ela veio com a cabeça bem baixinha. Mas é verdade, viu, irmãos? É interessante isso. O terceiro tópico vai falando sobre a interação das três dimensões, né? Ele vai falar aqui no primeiro subtópico. Corpo, afetos e somatização. O que é somatização, irmãos? É a manifestação de pensamentos e conflitos mentais e emocionais, quer dizer, manifestação de pensamentos e conflitos mentais e emocionais através de sintomas físicos no corpo. Irmãos, em nome de Jesus, precisamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito para não ter um corpo adoecido. Isso é real, isso é fato, né? Já é provado cientificamente, e nesse trimestre nós vamos aprender biblicamente. E aqui ele vai dizendo assim, ó, é a parte material do ser humano por meio da qual, o corpo, né? O corpo é a parte material do ser humano por meio da qual, comumente, manifestamos os atributos da alma e do espírito. Vou passar para o lado de cá, fica mais claro. Empregando o vocábulo coração, né? Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam para sinônimo de alma. Ele fala do coração, e eu já preguei sobre isso, e vários pregadores pregam sobre isso, né? Quando vai falar do coração, mas o coração do crente não é essa bola que bombeia sangue para o corpo, né? É a nossa alma. Então, aqui, coração, em vários textos bíblicos, é sim, irmãos, de fato, a alma. E ele cita Salomão aqui em algumas coisas muito importantes, porque o Salomão vai falar assim, ó, Salomão bem identificou essa interação ao afirmar o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, quando sua alma está bem, o seu corpo também está bem. Aí ele continua dizendo, o coração com saúde é a vida da carne, né? É a vida do corpo. Então, enquanto você está com sua alma, está alegre, a sua alma está saudável, sem amargura, sem tristeza, sem falta de amor, né? Perdoando. Quando a sua alma ela é uma alma pura, aí todo o seu corpo tem saúde, né? É um corpo que não gera dor. Por quê? Porque a sua alma ela está pura, está alegre, está na presença de Deus em sinceridade, sem problema com ninguém, nem consigo mesmo, né? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos, ou seja, trazer doença para o corpo. Aí o comentarista diz, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, e muitas vezes por causa do pecado. Olha aí, uma das consequências que nós vamos ver, né? O corpo, quando ele peca, e o corpo peca, irmãos, por causa da alma, que está impura, porque a nossa alma que faz o nosso corpo executar todas as ações. Imagine quando você está com vontade de comer um pudim. Quem é que faz o seu pudim? A vontade está na alma, mas quem vai preparar aquele pudim é você, com o seu corpo, com a sua mão. Você vai lá, compra o ingrediente, você bota no liquidificador, você bate, você bota lá no forno, porque o seu corpo está executando o desejo da sua alma. Então, isso é para tudo, até na área do pecado. Então, quando o ser humano ele vai lá, peca, o crente peca, ele está executando um desejo da alma dele. E é por isso que nós temos que cuidar da nossa alma, com a oração, com a palavra, com o jejum, né? Por quê? Porque quando nós cuidamos da nossa alma, o nosso corpo físico não vai exalar podridão, não vai exalar pecado, não vai exalar rancor, não vai exalar amargura, vai exalar paz, vai exalar alegria, vai exalar consolo. Por quê? Porque é como Jesus falou, né? Que a boca fala do que o coração está cheio, do que a alma está cheia. Que ali o coração também não é a carne, aquele bolo de carne que bombeia sangue para todo o corpo, é a nossa alma. Então, a nossa alma, irmãos, precisa estar bem
para o nosso corpo exalar coisas boas, coisas que glorifiquem o nome do Senhor, que para isto nós fomos feitos. Nós fomos feitos para glorificar o nome do Senhor na terra. Então, o corpo, a alma e o espírito, eles devem ser cuidados. E esse cuidado, irmãos, do nosso corpo, alma e espírito, é um cuidado diário, né? E tem que haver entre o corpo, a alma e o espírito, a alma e o corpo, uma harmonia, irmãos. Nós precisamos ter, nós precisamos alimentar, como eu já acabei de falar. Alimentar com o quê? Com a palavra, com o jejum, com a oração. Né? Por quê? Porque Deus olha para a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, e eles devem estar preservados, conservados, como fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23, conservados para que eles sejam encontrados irrepreensíveis, né? E aqui também ele vai dizer equilíbrio e saúde. E ele vai falando uma coisa interessante, irmãos. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Olha, irmãos, que a gente precisa estar com a nossa alma bem cuidada, para a nossa boca não estar falando daquilo que às vezes a gente não está repreendido em nome de Jesus na minha vida. Que graças a Deus, irmãos, eu não tenho esse costume de falar de ninguém, né? Então, mas para quem tem o costume de falar e de querer prejudicar o outro, se esquece que aquilo que ele fala vai voltar para ele e vai trazer angústia para a sua alma. Está lá em Provérbios 18, 7, 21 e 21, 23. A língua ela tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Está lá em Tiago 3, 6. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis, ou seja, também termos relacionamentos saudáveis e não doentios, ou irmãos, em todas as áreas. Os nossos amigos têm que ser pessoas saudáveis também, porque quem está ao nosso redor vai fazer toda a diferença, principalmente no seu dia de angústia. Então você tem que observar se a pessoa que ela é sua amiga, se ela é aquela pessoa bondosa, se ela é uma pessoa que ela não está preocupada, sei lá, em fazer divisão. A igreja precisa ser unida, mas tem pessoas que elas fazem divisão na cara dura, né? Elas querem A e B perto delas e não querem C e D e por aí vai. Então a gente precisa ter relacionamentos saudáveis, tanto na amizade como no casamento, né? Às vezes a gente casa com pessoas e a gente conhece, elas são tão boazinhas, tão legaisinhas, né? E depois elas se tornam pessoas mais. O casamento é uma coisa diferente, né? Para a gente se desvencilhar, precisa de muita oração e jejum e orientação de Deus, que no geral o Senhor sempre diz que não, né? Meu pai. E a gente tem que ter estrutura para levar a história até o final, mas a gente precisa, irmãos, de relacionamentos saudáveis, porque as pessoas que estão do nosso lado, ao nosso redor, no nosso convívio, que elas não são boas, são pessoas mais. Se você é uma pessoa que não é mal, mas você vai se sentir mal com aquela pessoa ali. E se você é mal, você fica pior do que o que você já é, né? Então, temos que ter cuidado com os nossos relacionamentos e procurar ter relacionamentos saudáveis e cuidar também do nosso corpo físico. Aqui também vai dizendo, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clínicas diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. No máximo, aliviam os sintomas, e o arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Então, irmãos, aqui também o pastor Silas Queiroz vai falando sobre as doenças da alma, né? A ansiedade, a depressão, que também a gente vai ver isso com mais profundidade em outras aulas. Mas hoje dá para a gente dizer que a gente tem que ter cuidado na nossa alma, para a gente, irmãos, não viver uma vida de ansiedade. E quando precisarmos procurar um especialista, porque não é pecado você ir a psicólogo. Psicólogo também não é médico de doido. Porque tem pessoas, irmão, que acham que é médico de doido, crente principalmente, né? Não quer ir. Mas eu digo assim, é importante você procurar, quando você entende que você precisa de tratamento, é importante você procurar, e você cristão, é bom você procurar um psicólogo cristão,
porque essa pessoa, ele tanto vai poder lhe ajudar na forma material daquilo que ele estudou, como também ele vai poder lhe ajudar no espiritual, que é tão importante, né? Ter os dois juntos. Por quê? Vai ter pessoas, irmãos, que o diagnóstico é natural. E aí o psicólogo que estudou, ele vai poder ajudar aquela pessoa. Mas vai ter pessoas que o problema vai ser pecado. E quando o psicólogo ele é cristão, ele vai conseguir detectar isso, porque o Espírito Santo de Deus vai guiá-lo na vida daquela pessoa e vai fazê-lo entender que aquilo ali é um problema de pecado, e problema de pecado, consulta médica não resolve, medicamento não resolve. O que resolve é se arrepender, abandonar o pecado e voltar a um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Então é importante que os irmãos, quando procurarem um psicólogo, procure uma pessoa cristã, porque ela vai poder ser orientada também por Deus, né? Então a gente precisa ter esse cuidado e ter muito cuidado, irmãos, com essa questão também, porque as redes sociais hoje estão uma coisa muito séria. Tem gente dando curso de psicologia sem você ir à faculdade. Só porque você tem aquele tino, aquele jeito de conversar, de aconselhar, e aí ele faz de você um coach, né? E isso também é perigoso, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque o coach, eita, o coach, eu errei, normal. Mas o coach, que é aquela pessoa espiritual, né? Ela não entende da parte material. E tem pessoas que realmente estão precisando de ajuda material, e outras estão precisando de ajuda espiritual, e outras estão precisando de ajuda material e espiritual. Então, o profissional ele tem que ser completo. Então, procure um psicólogo que ele seja um servo do Senhor, porque aí ele melhor vai te orientar nesta questão. Tem algo que a lição vem dizendo aqui, irmãos, que eu quero dizer, que ele vem até no plano de aula, né? Uma coisa muito interessante, diz assim: a verdadeira saúde espiritual envolve comunhão com Deus, santidade e maturidade emocional. Eita, Jesus, é tudo que precisamos e é tudo que nós vamos aprender durante esses 3 meses: maturidade emocional, santidade e comunhão com Deus, para a glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Vão para a escola bíblica dominical. Eu não sei se na sua igreja é sábado à noite ou é domingo pela manhã, mas não falta, irmãos, a escola bíblica dominical. Então lá o seu professor vai trazer uma aula também maravilhosa. Esteja lá para aprender mais de Deus, e nós estaremos aqui toda semana também para ajudar professores e alunos para a glória do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.